31 de dezembro de 2024 e faremos aqui a retrospectiva do Brasil sob o governo Lula. Mas antes, eu te peço, curte o nosso vídeo, comenta, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os amigos. Nós vivemos hoje uma guerra política do bem contra o mal, da direita contra a esquerda. E a nossa principal ferramenta, a nossa principal arma é a informação. Então eu te peço, deixa a tua contribuição com o nosso vídeo e vamos vencer a luta contra o mal. Vamos falar aqui sobre alguns dos recordes batidos pelo governo do PT no ano de 2024. E o primeiro tema que abordaremos é o dólar. O dólar que atingiu R$ 6,31, o maior valor da história. E o PT, claro, foi às redes sociais dizer que atribui a culpa a seres inanimados, né? É o mercado, são os memes, culpa das redes sociais, bota a Polícia Federal para descobrir quem era o perfil que publicou não sei o quê. A culpa é sempre de seres imaginários ou de terceiros. Nunca é da própria administração ou falta de administração do PT. Mas a grande verdade mesmo, é que o Brasil hoje não passa credibilidade ao mercado e aos investidores. Lula prometeu cortar as despesas, cortar os gastos da estrutura do Estado. E o que ele fez? Tirou direitos das pessoas mais pobres, reduziu o aumento do salário mínimo em R$10 e os seus gastos, os gastos do governo, não foram reduzidos. Pelo contrário, vem logo na sequência aí mais um aumento de impostos e nós falaremos sobre tudo isso no decorrer do vídeo. Grande verdade, dólar bateu 6,31, maior valor da história, termina o ano com 27% de aumento em relação ao começo deste ano, ou seja, em 2024 o dólar subiu 27%, tá? O que é um valor consideravelmente elevado. E esse aumento do dólar tem reflexo direto na vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, porque incide diretamente sobre o preço dos combustíveis e, claro, aumenta a inflação, aumenta o preço do alimento. As pessoas vão pagar mais caro na cesta básica a partir de 2025, graças a esse descrédito do Brasil perante o mercado e perante investidores de outros países, perante o mercado de um modo geral. As estatais sob o governo Bolsonaro foram altamente lucrativas. Petrobras, Correios, as estatais no governo Bolsonaro deram 200 bilhões de reais de lucro. Sob o governo Lula, as estatais fecham o ano de 2024 com 6 bilhões de prejuízo, o maior prejuízo em 15 anos. Isso mesmo, nos últimos 15 anos, as estatais não tinham dado tanto prejuízo como deram agora em 2024. O que vai acontecer? Vai ter que ser tirado dinheiro do orçamento do Tesouro Nacional para se reparar esse prejuízo causado pelas estatais, aparelhadas pelos companheiros, pelos politiqueiros do PT e da esquerda, que mais uma vez estão causando aquele dano trágico que nós já conhecemos e eles já fizeram isso em mandatos anteriores. Inadimplência! 77% das famílias no Brasil hoje estão endividadas. Isso mesmo, a cada 10 famílias que tu conhece, entre 7 e 8 estão endividadas. As empresas estão devendo mais de 150 bilhões de reais. E o número dos processos de falência, o número dos pedidos de falência no Brasil aumentaram em 50%. A falta de credibilidade, a economia em colapso estão causando, claro, o endividamento, a inadimplência, tanto por parte das famílias quanto por parte das empresas. E com o Brasil em descrédito, com o dólar aumentando, a tendência é que isso em 2025 piore ainda mais, gerando inflação, fuga de capitais, desemprego, aí perda do poder aquisitivo, perda do poder de compra. Falando em fuga de capital, 31,4 bilhões de reais saíram do Brasil em 2024. Ninguém acredita mais, ninguém confia mais no Brasil. Quem é que vai querer investir num país que não passa credibilidade? Um estado que não consegue reduzir o seu custo, reduzir o tamanho da sua máquina?
Muito pelo contrário, aumenta cada dia, propõe aumento de impostos, não consegue cortar na própria carne. Pois é, ninguém acredita mais no Brasil e o dinheiro está indo embora daqui. E a tendência para 2025 é ficar ainda pior. Tu sabe quantos CCs, quantos cargos em comissão o governo federal tem diretamente ligado a ministérios? Eu te digo, 28 mil cargos em comissão. Isso consome uma parcela considerável do orçamento brasileiro e o governo Lula, que aumentou de 20 para 39 ministérios, não consegue reduzir essa folha, porque ele precisa colocar a companheirada toda nos cabides de emprego. Infelizmente, essa é uma realidade que vai afundando o Brasil cada vez mais. Gastos com viagens. Aí tá a grande cereja do bolo do governo Lula. Lula, até julho de 2024, até julho do corrente ano, porque os dados não estão atualizados e muitas das viagens estão protegidas por sigilo. Até julho, então, Lula tinha gastado 700 milhões de reais em viagens. Isso mesmo, são estadias pomposas, são equipes gigantescas com mais de 100 assessores. Lula fica em hotéis pomposos, hotéis luxuosos, ele e a sua esposa que adora gastar o dinheiro público com a sua assessoria grandiosa. Nós sabemos que Lula e Janja estão torrando dinheiro em viagens. Só no G7, a viagem da cúpula do G7 em junho deste ano, para 2 dias, foram quase 350 mil reais. Enquanto isso, um comparativo com o governo Bolsonaro, Bolsonaro nos 4 anos de mandato gastou 3 milhões de reais em viagens, porque ele viajava, se hospedava em quartéis, ele viajava e se hospedava e tomava café da manhã em algum boteco da rua, né? Comia pastel, tomava suco. Bolsonaro não torrou dinheiro público com viagens pomposas, em hotéis luxuosos e com gastanças. Bolsonaro economizou sob todas as formas nas suas viagens. Lula e Janja torram o dinheiro público sem dó nem piedade de quem está aqui trabalhando para pagar essa conta. Impostos. O brasileiro nunca pagou tanto impostos como em 2024. O governo bateu recorde de arrecadação. Foram nada mais nada menos do que 3,6 trilhões de reais retirados do bolso do contribuinte, da mesa das pessoas mais pobres, para financiar todas essas gastanças que nós estamos falando aqui e que nós temos falado nos nossos vídeos nos últimos meses. Pois é, nós estamos pagando 3,6 trilhões de reais no ano de 2024 para financiar as viagens da Janja, para financiar uma elite do funcionalismo público que recebe muito dinheiro em detrimento da maioria que não recebe, que trabalha para receber um salário mínimo ou um pouco mais de um salário mínimo e que paga toda essa conta. É triste a realidade do Brasil. Arrecadamos muito, batemos o topo, o valor mais alto arrecadado até hoje na história foi em 2024, mas em compensação esse dinheiro está sendo mal empregado. Está sendo utilizado para financiar gastanças, enquanto o serviço público não chega com qualidade. As pessoas estão sofrendo na fila do SUS esperando um atendimento, as pessoas têm serviço de educação precário, as pessoas têm serviço de transporte precário, as pessoas não têm o retorno adequado. Pagamos muito imposto e não recebemos nada de volta aqui na base, onde nós pagamos, onde nós trabalhamos para pagar. Recorde de dinheiro para a Globo. Até agora, Lula já injetou 177 milhões de reais. Ou seja, muito mais do que Bolsonaro já havia feito, ou melhor, do que Bolsonaro fez nos 4 anos de mandato. É verba de publicidade que, na verdade, nós sabemos, é para comprar a opinião da Globo no Jornal Nacional. É para que eles vão lá e falem bem do governo, não critiquem o governo, não mostrem os problemas, para que construam uma realidade paralela para te enganar. Ou seja, é dinheiro do teu bolso usado pelo Lula, pela Globo, para te enganar. Lei Rouanet. O governo Lula autorizou recentemente 16,8 bilhões de reais para a Lei Rouanet,
para financiar os artistas amiguinhos do governo, que fazem as suas performances, que fazem os seus shows, sempre aproveitando ali no intervalo para falar bem do governo. Vai lá no Instagram dos artistas beneficiados que tu vai ver todos eles elogiando o governo Lula, um governo popular que pensa nos mais pobres. Na verdade, nós sabemos que é tudo balela. Eles são pagos para fazer isso e são muito bem pagos. No governo Bolsonaro, o valor destinado à Lei Rouanet foi 7 vezes menor. 7 vezes menor. E claro que os projetos qualificados durante o governo Bolsonaro tinham critérios muito bem estabelecidos e que não eram ser amiguinho do governo. Não bastava isso. Tinham que ser projetos que realmente beneficiassem a cultura e que fizessem bem às pessoas. A cultura que o PT apoia é aquela que vai destruir a tua família. Dengue. A esquerda chamava o presidente Bolsonaro de genocida, acusando ele de demorar na compra das vacinas, mas é mentira. Assim que a Anvisa aprovou as vacinas para o Covid, Bolsonaro adquiriu de imediato essas vacinas e disponibilizou à população brasileira. Já Lula fez o contrário em relação à dengue. A vacina da dengue, aprovada em 2023 pela Anvisa, só foi adquirida 9 meses depois pelo governo Lula, pelo governo genocida Lula, porque as mortes por dengue no Brasil aumentaram em 400% em 2024, graças à demora na aquisição das vacinas. É claro, a imprensa não fala isso. Como já falamos anteriormente, a imprensa está recebendo vultuosos recursos, aquele incentivo para não falar mal do governo. Mas nós falamos nas redes sociais e tu sabe, tu que nos acompanha aqui no YouTube, no Instagram, em todas as redes, tu sabe, o governo Lula é um governo genocida. Demorou 9 meses para comprar a vacina da dengue e agora tivemos um aumento de 400% nas mortes por dengue no Brasil. Queimadas. A esquerda passou gritando, militando nas redes sociais, fazendo protesto no governo Bolsonaro, dizendo que a Amazônia estava pegando fogo, que era culpa da negligência do governo, né? Salve Amazônia, salve-se a selva ou não se salva o mundo. Teve até artista famosa fazendo campanha, salvem as girafas da Amazônia, salvem os elefantes da Amazônia. Pois é, tudo isso aí aconteceu no governo Bolsonaro. Mas a verdade é que a Amazônia está pegando fogo agora. São 150 mil focos de queimadas agora, em 2024, no governo Lula, que não está fazendo nada para proteger a Amazônia. Algum artista famoso está fazendo campanha para salvar as girafas da Amazônia? Pois é, nenhum está fazendo, porque o governo Lula financia muito bem esses projetos culturais e artísticos, e aí os artistas não falam mal do governo. Feminicídio. Pois é, Lula criou o Ministério da Mulher, logo na chegada, né, aquela reforma ministerial com 39 ministérios, dobrou o número de ministérios do governo Bolsonaro. Lula já chegou a dizer, não, vou criar aqui o Ministério da Mulher, porque nós precisamos reduzir o número de feminicídios, número de estupros, né, o número de crimes praticados contra a mulher. E o que nós temos hoje é um aumento exponencial do número de feminicídios e do número de estupros. Inclusive, dado recente, nós temos no Brasil um estupro a cada 6 minutos. A pergunta que fica é, em que essa mega estrutura de ministério está ajudando a combater os crimes praticados contra as mulheres? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Janja, o Brasil tem uma primeira-dama que gasta muito dinheiro público e que só faz o Brasil passar vergonha. As imagens nos mostram, os vídeos recentes nos mostram, até Lula ficou com vergonha da atuação da Janja, aquela que carinhosamente chamamos de esbanja, porque esbanja muito dinheiro público. Recentemente ela fez um show apelidado de Janjapalooza, que era um festival contra a fome, né? Um festival lá que financiou muitos artistas e que gastou mais de 30 milhões de reais. Recentemente, inclusive, veio à tona que Janja tem um gabinete paralelo. Ela não tem nenhum cargo na administração pública, mas ela tem
12 assessores que gastam quase 2 milhões de reais ano para prestarem serviço ao Estado brasileiro, que não é para Janja, é para atender às suas vaidades, às suas necessidades. O gabinete paralelo da primeira-dama Janja consome muito dinheiro público, são 2 milhões de reais ano. Janja, além de gastar muito dinheiro, é uma vergonha para o Brasil. Esta é a retrospectiva triste de um Brasil batendo recordes negativos neste último ano, em 2024, sob o governo Lula. Nós precisamos aglutinar todas as nossas forças para acabarmos com essa pouca vergonha, para retomarmos o comando da nossa nação em 2026. Ainda sangraremos muito no próximo ano. 2025 será um ano terrível, financeiramente, economicamente falando, moralmente falando, será um ano terrível. Nós vamos sangrar muito. O povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, vai sim continuar pagando essa conta. Mas que sirva de lição. 2026 está chegando. Nós precisamos eleger o nosso presidente de direita. O presidente Jair Bolsonaro será o nosso candidato. É o nosso plano A, plano B, plano C. Junto com isso, junto com ele, precisaremos eleger também senadores. A principal eleição em 2026 é a dos senadores. Temos que eleger 2 senadores de direita por estado, para que eles cheguem até o Senado, até a casa que representa os estados brasileiros, e então a partir dali o Senado possa, com independência, com senadores alinhados e comprometidos com a democracia, né, para que possa então o Senado fazer o seu serviço, limpar aqueles cargos, aqueles altos cargos de ministros que não cumprem o seu papel, que rasgam a Constituição. Isso só pode ser feito no Senado da República e só poderá ser feito a partir de 2027, com a eleição de 26, onde nós elegeremos muitos senadores de direita. Repito o que disse no começo desse vídeo, que tenho dito em todos os vídeos aqui no YouTube. Nós estamos vivendo uma guerra política, e esta guerra política é do bem contra o mal. Para vencermos ela, para chegarmos em 26 e termos êxito na eleição, nós precisamos difundir a informação. Então eu te peço, divulga esse vídeo para os teus amigos, curte, compartilha, deixa o teu comentário. Vamos vencer a esquerda, vamos vencer o mal. Que seja um 2025 abençoado na vida de cada um de nós, que possamos juntar todas as nossas forças para limparmos definitivamente o Brasil desse mal que se chama esquerda.